E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, vamos aí resolver mais uma questão sobre função. A questão diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio um único elemento do seu contradomínio. Bom, esse item aí é correto, nós temos aí a definição de função, não é isso? Então se eu tenho aqui um conjunto, vamos chamar de conjunto A, e eu tenho aqui um conjunto B, nós sabemos que o conjunto A é o domínio da função, chamado de domínio, e o conjunto B é o contradomínio, beleza? Para ser função, o que é que tem que acontecer? Dado um elemento aqui, vou colocar 2. Dados dois elementos aqui, o elemento 1, no caso aqui o x1, tem que ter uma imagem, beleza? No conjunto B, vou chamar aqui essa imagem de y. E o elemento 2 também tem que ter uma imagem, porém, o que é que tem que acontecer? Não pode ficar nenhum elemento no conjunto A sem possuir uma imagem em B, beleza? E outra coisa que não pode acontecer, o elemento 1 não pode ter mais de uma imagem. Por exemplo, o elemento 1 não poderia ter uma outra imagem em B. Se não acontecer nenhuma dessas coisas, então nós teremos aí uma função, que é realmente o que o item 1 fala pra gente, beleza? Então vamos para o item 2. Bom, o item 2 diz o seguinte: toda relação é uma função. Bom, isso aí é um item falso, beleza? Porque se nós tivermos uma relação do conjunto A com o conjunto B, onde, por exemplo, vamos colocar só dois elementos, onde apenas o elemento 1 tem a imagem, isso aí não vai ser uma função, porque a gente acabou de ver que não pode sobrar ninguém no conjunto A no qual não esteja relacionado ao conjunto B, beleza? Então essa afirmação aí é falsa. Na afirmação 3, dada uma função sobrejetora, vamos já ver o que é uma função sobrejetora, beleza? Então seu contradomínio é diferente de sua imagem. Nós temos aí outro item falso. O que vem a ser uma função sobrejetora? Então beleza, novamente nós temos aqui os conjuntos A e B, beleza? Para uma função ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, que ele fala que ali é diferente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um elemento 1 e um elemento 2, e aqui eu tenho, vamos colocar só o elemento 1 mesmo. Então, o elemento 1 aqui do conjunto A, do domínio, está relacionado a ele. Obrigatoriamente, o elemento 2 também vai estar relacionado a ele. O que é que acontece? O conjunto imagem vai ser aqueles elementos que têm relação com os elementos do conjunto do A, que é o domínio. Ou seja, o meu contradomínio vai ser todos os elementos do conjunto B, no caso, apenas o y1. E a minha imagem vai ser somente aqueles elementos que estão relacionados com alguém. Como ali eu só tenho o elemento 1, a imagem vai ser ele próprio. Nesse caso, o que foi que aconteceu? O meu contradomínio está sendo igual à minha imagem. Sempre que isso acontecer, nós vamos ter aí uma função sobrejetora. Beleza, galera? Então essa é a definição de função sobrejetora. Por isso que o item é falso, porque ele fala que o contradomínio tem que ser diferente da imagem. Isso aí não é verdade. E o último item nós temos: uma função será injetora. Olha aí, injetora, vamos já ver o que é uma função injetora. Se somente se elementos distintos do domínio possuírem imagens distintas. Então beleza, esse item é verdadeiro, tá galera? O que quer dizer uma função injetora? Então, dados aí dois conjuntos A e B, uma função ela vai ser injetora. Então, dados os elementos aqui, vamos colocar aqui dois elementos e vamos colocar aqui também dois elementos. Uma função só vai ser injetora se elementos distintos possuírem imagens distintas. Como assim? Nesse exemplo aí eu tenho uma função injetora, porque o x1 tem a imagem y1, então levando em conta que x1 é diferente de x2, y1 vai ser diferente de y2.
Opa, coloquei foi F ali, peraí. Y1, acostumado, né? Y1 diferente de Y2. Beleza. Então, o que é que quer dizer isso aí? Dados dois elementos distintos no domínio possuírem imagens distintas no contradomínio. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um terceiro elemento, vamos só colocar aqui um terceiro elemento. Se eu colocasse aqui um elemento 3, por exemplo, ele obrigatoriamente teria que ter uma imagem, ou a imagem 1 ou a imagem 2, já que só tem dois elementos no contradomínio. Então, por exemplo, qualquer uma das opções que fosse, se ele tivesse a imagem 2, essa função já não ia ser injetiva, porque teria um elemento que teria imagem iguais, beleza? Mas ela seria sobrejetiva, porque o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então essa é a diferença, beleza, galera? Bom, então a nossa alternativa correta aí seria a alternativa E, né? Nós só temos duas opções verdadeiras, a 1 e a 4. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Valeu!